A gente está em Romanos capítulo 14, a gente vai estudar do versículo 13 ao 23. Aqui do capítulo 14, do versículo 13 ao 23. No versículo 13 aqui fala: portanto, deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço e escândalo diante dos irmãos, né? Então aqui nesse versículo 13 aqui fala, né, que portanto devemos deixar de julgar uns aos outros, pelo contrário, nem tome decisões não por tropeço ou escândalo diante de um irmão, né? Então a gente porque devemos tomar bastante cuidado, né, no sentido assim de julgar alguma coisa, né? Porque muitas vezes a gente podemos ter decisões erradas, opiniões erradas e podemos, né, nos levar em escândalo por causa disso, né? E muitas vezes podemos ter algum julgamento errado, né, nesse sentido, né? E também por essas decisões assim, né, devemos tomar cuidado, né, para não escandalizar um irmão, né? E muitas vezes até certas coisas também que às vezes a gente vê assim, certas coisas assim que dá até para tolerar, muitas vezes a pessoa vai ser muito radical e vai estar sempre querendo falar alguma coisa, julgar, e muitas vezes podemos também desanimar nossos irmãos em Cristo. Então a gente devemos aqui aprender, né, sobre essa liberdade que a gente temos em Cristo, né, através do amor que devemos ter em Cristo Jesus. Devemos fazer tudo com consciência, né? Que essa consciência ela seja pura e verdadeira, que não devemos, né, desagradar os irmãos, né, e fazer que eles venham a entristecer, né, por causa de alguma atitude que muitas vezes a gente podemos falar alguma coisa que muitas vezes vai desanimar a pessoa de vez de ajudar, né? Então tudo que devemos fazer com consciência, né? Eu não estou querendo dizer que a gente devemos se covardar em tudo e ter com a boca fechada, né? E não ser aquela pessoa que tem atitude, né? Então a gente vê que diante de Deus, o servo de Deus, ele tem que ter atitude, mas é uma atitude correta, né? E sempre com moderação e sabendo ter essa atitude, né? No versículo 14 que fala: e eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo e não separa aqueles que pensam que é alguma coisa impura para esses impuros, né? Então aqui a gente vê que na verdade aqui estava tendo assim umas várias situações entre judeus, gentios e várias situações sobre a alimentação também, né? O que eles poderiam comer, o que não poderia, né? Então muitas vezes é como se tivesse assim uma divisão entre os fracos e os fortes, né? Então aquelas pessoas fortes, aquele que comia de tudo, né? E ficava tranquilo, né? Achava que aquelas coisas não podia condenar. Outras pessoas ficavam mais, achavam que não poderia comer carne, não podia comer isso, podia aquilo, né? E ficava mais na, nas verduras, né? Então, muitas vezes houve sobre essas tradições assim, de discussão entre essas pequenas coisas, né? Então, a gente vê que isso aí estava causando divisão na igreja, né? A gente vê que os judeus, na verdade, naquela época, eles eram muito radical, até sobre aquelas carnes de porco, aquelas coisas tudo, né? Então a gente vê assim que isso aí é uma coisa assim que pegou muita discussão diante da igreja. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele teve que entrar no meio, mas ele entrando no meio, ele vê que ele não ficou nem de um lado nem do outro. Ele teve que falar que pessoas que comem não julga aquele que não come, e aquela pessoa que não come também não fica julgando aquele que come, né? Então as pessoas têm que ter esse procedimento. O grande problema é quando você faz alguma coisa que você toma pela consciência que é errado. Agora, se você tem certeza que o que você está fazendo não é errado, né, fica tranquilo, né? Então aqui a gente podemos ver sobre isso, né? E no versículo 15 que fala: e se seu irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor, não faça perecer por causa daquilo que vocês comem. E aquele porque Cristo morreu, né? Então aqui a gente vê que a situação é tão grave que muitas vezes um irmão ficava até triste, né, por a situação do outro irmão, né? Aquele irmão está comendo aquela coisa que não é para comer, não pode comer, e ficava triste. Então o apóstolo Paulo falou assim: se um irmão fica triste por causa de você fazer isso, então muitas vezes é bom você nem fazer, para evitar de deixar aquele irmão triste. Então a gente vê sobre essas condições, né? Mas a gente vê que até ponto que pode chegar a isso, né? Então a gente vê que hoje a gente não tem essas situações que houve naquela época, né? Mas a gente vê que naquela época da apóstolo Paulo, a gente vê assim que ele viveu uma época muito difícil, porque ele tinha que lutar por muitas coisas, os irmãos fortalecer em Cristo, né? Então a gente vê que tinha muitas coisas que ele seguia no limite, né? Discutindo por certas coisas, né? Então aqui no versículo 16 que fala
E não seja, pois, difamado aquilo que você considera bom. Então, muitas vezes, a gente não devemos ser difamado por aquelas coisas que você considere bom, né? Que muitas vezes a pessoa ficava tudo feliz, né? Uma pessoa que muitas vezes ela comia de tudo e achava assim que aquelas pessoas que ficavam só nos legumes, muitas vezes nas frutas, na salada de alface, aquelas coisas, né? Então ele ficava feliz, olha, estou assim porque eu não me considero impuro, tá bom, e não estava nem aí com o outro, né? Mas também, muitas vezes não era assim, né? Também que devia ser tratado, né? Muitas vezes a pessoa tinha que se preocupar também com a tristeza do outro também e tentar, né, se unir, né? Então essas coisas ela tinha que parar com essas discussões, né? Então a gente vê assim que seria, na verdade, umas situações assim de alimentações assim, muitas vezes não ia levar a pessoa a nada, né? A gente vê que a pessoa tinha que servir a Cristo, né? A gente vê que eu não, hoje assim eu não vejo isso como um pecado assim que seja grave, mas naquela época lá eles tinham as suas tradições e por causa das suas tradições, então jamais eles não aceitavam, né, a situação que o outro faria, né? Muitas vezes a pessoa faz uma coisa que para ela está sendo perfeitamente normal, né? Normal, então ela faz aquilo porque ela não tem, na sua mente está tranquila, mas muitas vezes ela acaba aborrecendo o outro, aquela pessoa fala, olha, isso aí jamais, né? Então você podemos ver, analisar, né? Então a gente podemos pensar sobre, aqui estou falando sobre a alimentação que está falando no versículo. Muitas vezes a gente podemos até pensar sobre situações assim de irmão em Cristo, né? Muitas vezes a gente podemos até pensar, de repente, na minha casa, de repente, assim, eu tenho mania de colocar lá uma árvore de Natal. Muitas vezes pode chegar um irmão em Cristo, na minha casa, ver lá uma arvinha de Natal na sala. Muitas vezes fala assim: olha, você está com esse negócio aqui, isso é um escândalo, uma idolatria, e começar a falar isso, falar aquilo. Aí, de repente, ele pode me chatear, pode chatear minha esposa, minha família. Muitas vezes vai ouvir aquele contrito, mas se a gente for parar assim para pensar, o que, que é isso vai valer a pena? Será que vale a pena uma discussão por uma coisa assim que a pessoa está colocando aquilo só naquele momento? Depois atira, e o que, que aquela árvore de Natal vai estar fazendo? Uma simples pequena árvore de Natal, né? Então a gente vê assim que tem muitas coisas assim que a pessoa leva à risca, né? Muitas vezes ela acha que não pode, quer que aquelas outras pessoas sejam igual a ela. Então a gente vê que ninguém é igual a ninguém, né? Muitas vezes a pessoa tem uma consciência pura numa coisa que ela acha que não vai afetar nada, mas para outra pessoa aquilo ali se torna um escândalo. E muitas vezes aquela pessoa vai querer discutir com aquela outra pessoa porque ele quer que aquela pessoa também não faça isso e seja igual a ela, né? Então é muito difícil, né, sobre essas situações, né? Então a gente vê que isso pode acontecer, né? Então a gente devemos ficar sempre atento, né? Porque a gente, em qualquer situação que devemos fazer pelas coisas que vai dar honra e glória a Deus, né? Então a gente vê que certas discussões, opiniões, vai dar honra e glória a Deus. Se não vai, vamos deixar de lado, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Então aqui no versículo 17 que fala, né? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? Então aqui a gente vê o que o apóstolo Paulo fala para aquelas pessoas estavam discutindo por quê? Por causa da alimentação, né? Um estava condenando o outro, né? Então aqui o apóstolo fala porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, né? Mas a justiça, paz e alegria sobre o Espírito Santo. Então a gente vê que é para a pessoa ter paz, alegria no Espírito Santo, a pessoa tem que ser feliz, né? E a pessoa tem que estar de bem com todas as pessoas, né? Então as pessoas não podem estar discutindo sobre a diferença entre um e outro, né? Então a gente vê assim, que tem situações assim que é difícil mesmo assim da pessoa ver e resolver, mas como vai resolver, né? Que seja na alegria e na paz do Espírito de Cristo, né? Então a gente vê que muitas vezes as coisas não tem que ser do jeito que eu quero ou que a pessoa quer, né? Então tem que ver do jeito, né, que é a vontade de Deus. Se a situação a gente vê que é uma coisa que a pessoa vê que não está desviando a pessoa, não está enfraquecendo a fé da pessoa, né? Então a pessoa não tem que discutir sobre isso, né? Então a gente vê no versículo 18, aquele que, aquele que detesta modo serve a Cristo e agradável a Deus e aproveita pelas pessoas, né? Então devemos ser sempre, né, agradável a Deus, né? E devemos ser sempre aproveitável pelas pessoas que vivemos, né? Então a maneira de ser agradável deve ser como, né? Na paz do Espírito, não com discussão, né? Com opiniões diferentes, né? Então as opiniões diferentes, muitas vezes ela vai acabar em atrito, vai acabar desgastando as pessoas e vai acabar deixando as pessoas muito chateadas, né? Então a gente vê tudo
que há discussão, muita diferença, ela vai agir problema, né? E no versículo 19 aqui fala: assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Então, assim, a gente devemos pensar, né, que as coisas devemos seguir sobre como, né? Sobre contribuir para a paz, né? A paz que vem de Cristo Jesus, né? E são para edificação, né? Edificação mútua que são para todas as pessoas, né? Então, a gente devemos estar sempre prosseguindo isso, né? Para a paz e a alegria, né? E não desunião. No versículo 20 aqui fala, versículo 20: não destrua a obra de Deus por causa da comida, e todas as coisas, na verdade, são puras, mas, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo, né? Então aqui fala, né, que não devemos discutir, né, sobre as coisas, né, nem pela comida, né? Então a gente vê que na verdade são puras, todas as coisas são puras que vêm de Deus, né? E fala aqui que bom quando alguém come água que não causa escândalo. Então a gente vê que causa escândalo que vem a fazer muitas vezes uma pessoa enfraquecer, né? Então a gente vê que muitas vezes uma coisa que você vê que você tem a consciência que muitas vezes que não está fazendo mal, mas você vê que muitas vezes está irritando algum irmão que não entende, está achando que você está prejudicando ele. Então o apóstolo Paulo fala assim: então é melhor parar, né? Para. Se for para fazer isso, para, porque muitas vezes não devemos também evitar, né, o enfraquecimento de outras pessoas também, né? Então a gente podemos ver isso, né? Mas a gente vê assim, que isso também eu vejo assim como uma atitude assim difícil, né? Porque muitas vezes se a pessoa perceber que uma coisa ela não está afastando ela de Deus, então vai ser dificilmente a pessoa querer parar isso, porque outra pessoa está se irritando com isso, né? Então a gente podemos analisar, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo dá esse conselho, né? Que Cristo, por amor a nós, ele veio, se entregou à cruz, e ele sacrificou por isso, né? Muitas vezes a gente devemos sacrificar a nossa vida também pelos irmãos em Cristo, né? Para ter a paz com Deus, né? Então, muitas vezes a gente devemos ter essa tolerância. Então, a gente devemos dizer que para isso também a gente vê que a pessoa também tem que ser bem espiritual, né? Ela tem que estar bem focada em Cristo Jesus. Porque se a pessoa não for bem espiritual, não estiver bem focada em Cristo Jesus, jamais a pessoa vai ceder numa situação assim, né? Muitas vezes a pessoa vai preferir até discutir e deixar aquela pessoa para lá, né? Eu não quero nem ficar perto daquela pessoa, né? Ela vai fica para lá e eu para cá, então não é uma coisa legal, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Então a gente vê que a situação que o apóstolo Paulo coloca aqui, que às vezes a gente vê que a pessoa tem que ser bem espiritual, né? Para chegar a ceder alguma coisa, né? Para que aquela outra pessoa não se aborrecer, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Então a gente devemos analisar, né, sobre muitas coisas, né, na vida, né, do cristão, né? Ela tem que ser feita, mas sempre com uma honra, né, que vai dar glória a Deus, né? Porque muitas vezes a gente podemos até para chegar em alguma pessoa e conversar sobre algumas coisas, a gente devemos sempre pensar: será que isso vai edificar, vai ajudar aquele irmão que está com nós aqui na igreja, ou vai atrapalhar, né? Então a gente vê que muitas coisas assim que acontece, muitas vezes eu até penso assim: será que é bom conversar sobre isso ou deixar para lá, né? Eu sempre fico meio indeciso, porque eu tenho sempre medo de afastar a pessoa de Cristo Jesus. Então isso aí é muito, muito triste, né? Então a gente tem que ter sempre essa situação assim de coisa, porque muitas vezes a gente por cima assim, o herói é aquele que vai para cima de tudo e resolve tudo, né? Mas muitas vezes a gente somos fracos, né? Então muitas vezes a gente não vai conseguir, né? Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, né? De repente você vai querer da onde é herói pode acabar estragando tudo, e de repente você pode acabar afastando as pessoas da presença do Senhor, né? Então a gente devemos sempre tomar cuidado em toda situação, né? Mas a gente vê que aqui em Romano a gente vê que a situação aqui era bem crítica, né? Que seria até que vasta divisão entre os fracos e o forte, né? Que fraco seria aquelas pessoas, dá um exemplo aqui de aquelas pessoas que só comem aquelas coisas saladas, né? Coisa, e os fortes é aquele que come de tudo e não está nem aí, né? Então, não estou nem aí, faço isso e pronto, né? Então, ver essa diferença de uma nação seria tudo questão de costume, né? De tradições, né? Uns não era, já era acostumado a não comer aquilo, que era um escândalo, e outro, para ele já não tinha problema. Então, a gente vê que essa situação de cultura, ela tem até hoje muitas situações assim, em alguns lugares diferentes, que a gente vê que tem pessoas que têm aquele costume que não faz, né? E outras já acham, para ele já é normal, né? Então aqui a gente podemos ver sempre o que a gente que é cristão, o que a Bíblia condena, o que ela não condena. Então, se a Bíblia condena eu fazer certas coisas, eu não devo fazer. E se ela não fala nada, então a gente devemos ficar mais à vontade, né?
Então a gente tem que ver até onde que vai essa liberdade em Cristo Jesus, né? No versículo 21 aqui fala: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve a um irmão a tropeçar, né? Então a gente vê de novo, o apóstolo Paulo vai falando isso, então a gente vê que ele vai sempre se preocupando, né, que as outras pessoas vinham tropeçar e vinham se escandalizar e vinham é, sair da presença de Cristo Jesus por causa das discussões, né? Então a gente vê que é sempre melhor estar com Cristo Jesus, né, do que muitas vezes você querer ajeitar tudo e acabar se separando, né? Então a gente vê assim que o apóstolo Paulo aqui fala assim, então essa pessoa tá ficando, tá sendo muito mais forte nisso aí, tá achando que você não deve fazer isso aí, vai você parar de comer carne, por exemplo, assim, que carne de porco, vamos supor que era o foco deles, que não poderia comer, né? Então, se você parar de comer carne de porco, você vai morrer por causa disso? Isso aí vai te dar você da presença de Deus? Isso aí vai prejudicar você em quê, né? Então, se está escandalizando alguns irmãos, está deixando os irmãos em Cristo. Então, o apóstolo Paulo, então é melhor parar. Então, melhor parar e vamos servir a Cristo, olhar para Cristo Jesus, né? Do que ficar nessa discussão, né? Então, o apóstolo Paulo também, ele vê isso aí no sentido de querer unir as pessoas, porque muitas vezes a pessoa, às vezes ele era mais forte naquilo, não aceito de jeito nenhum, não quero que ele faz isso, né? Então, se você parar de fazer, você vai se afastar da presença de Deus? Não vai. Então, o apóstolo dá esse exemplo para a pessoa. Então, pare. Melhor do que você enfraquecer os seus irmãos em Cristo e levar ele a escândalo. Então, muitas vezes a gente que passa a ser, podemos pensar que devendo levar algum irmão a escândalo no sentido assim de pecado, né? Um irmão vê você pecando, né? Então, muitas vezes, a gente podemos até pensar assim, muitas vezes a pessoa está numa igreja e muitas vezes, vamos supor que é uma igreja que tenha pastor. Ali, muitas vezes, um irmão da igreja fica sabendo, aquele pastor bebe cerveja. Aí, de repente, ele pensa, se aquele pastor bebe cerveja, quer dizer que não tem problema. Daí ele vai pensar assim, eu vou beber também. Mas na hora que ele começar a beber, aquilo ali começa a condenar a consciência dele. Ele começa a achar assim, não, isso aqui é errado, então eu não vou fazer isso. Então quer dizer que ele está pecando, né? Porque está condenando a sua consciência que é errado mesmo, e o pastor também já está pecando, está condenado. Quer dizer, o pastor fez ele pecar, e ele pecou, e o pastor pecou. Quer dizer, todo mundo foi pecando por causa das suas consciências. Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Sobre o pecado, né? Muitas vezes devemos não levar a pessoa a escândalo por causa do nosso pecado, porque muitas vezes um irmão em Cristo vê a gente pecando, fazendo coisas erradas e achando que é normal, você pode levar ele a escândalo, né? Muitas vezes ele pode achar, se aquele irmão faz isso, eu vou fazer também. Então a gente vê que a gente não estou comentando só sobre isso, porque muitas vezes tem muitos irmãos em Cristo que muitas vezes, que antes dele se converter, ele teve problemas, né, com bebida alcoólica, né? Muitas vezes ele bebeu muito e aquilo ali ele causou na vida dele, e muitas vezes até parente com essa situação de bebida. Então, uma vez, através do batismo, ele parou, mas se de repente ele entrar num bar, algum lugar assim, de repente ele vai sentir a vontade de beber. Se ele for numa festa que vê as pessoas bebendo, ele vai sentir muita vontade de beber, né? Então é melhor ele evitar esse lugar, né? Mas para um irmão em Cristo, se ele passar num lugar daquilo ali, é a mesma coisa de nada, porque ele não vai sentir vontade, daquilo ali é uma coisa descartável. Então, muitas vezes que para você não é nada, mas para outro pode ser um grande escândalo, e muitas vezes pode ser um tropeço que vai tirar a pessoa da presença de Deus e vai condenar a pessoa até para sempre, porque muitas vezes tem pessoas que voltam para o vício e não conseguem sair mais do vício. Então a gente podemos ver essa diferença, né? Essa diferença existe, né? Muitas vezes uma coisa assim que para você não é nada, mas para outro pode ser uma verdadeira bomba, né? Muitas vezes você está com a bomba ali perto da pessoa e você não percebe, né? Aquilo ali, a pessoa está olhando para aquilo ali, está com vontade, e muitas vezes você nem percebe. E para você aquilo ali não é uma coisa de nada, né? Muitas vezes a gente vê numa festa, qualquer coisa assim que tenha bebida, né? Aquilo ali para você não é nada, você não se interessa, mas a outra pessoa olha aquilo com muito desejo e vontade. Então aqui a gente podemos ver, né? Então as coisas, a gente sabe assim que os desejos muitas vezes ela vai eliminando na pessoa devagar, né? A gente vê que só através da pessoa perseverar em Cristo Jesus que vai chegar uma hora que Cristo vai tirar de uma vez. Então a gente vê que enquanto estiver aqui no mundo, a gente vai existir sempre essa luta, né? Então, que muitas vezes não é nada para uma pessoa, é uma bucha para outra, né? No versículo 22 aqui fala: e a fé que você tem, guarde para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprove, né? Então aqui ele fala que bem-aventurado é aquilo que não se condena nas coisas que faz, né? Que muitas vezes você vê assim que você não está fazendo nada errado e você tem certeza daquilo, é bem-aventurado, né?
Agora a gente vê assim, quando a pessoa não tem certeza, aí já complica, né? Quando você não tem certeza, né? Então a gente vê assim, que isso é bem complicado, né? A gente vê assim no versículo 23, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois que ele faz não prove de fé, e tudo que não prove de fé é pecado, né? Então a gente vê isso sobre dúvida, né? Então se a pessoa tem dúvida, então é melhor não fazer. Está dizendo aqui, né? Tá certo, não tá certo? Tá errado, não tá? Tem dúvida? Melhor não arriscar, né? Então muitas vezes não é bom você colocar a mão no fogo para ver se queima, né? Então não é bom você querer pagar para ver, né? Tem muitas pessoas que faz isso por causa da sua teimosia, ela paga para ver, né? E muitas vezes se dá mal, né? Então se você tem dúvida, se é errado e não faz. Agora, se você tem a plena consciência que não está errado, então bem-aventurado é aquele que tem a boa consciência dentro de Deus, né? Porque Deus está com ele, porque na verdade ele tá na sua atitude correta, né? Então a gente vê que tudo isso é umas passagens assim que ajuda muito, né, a gente lidar com as situações, né? Que a gente sabemos que tem muitas situações que a gente é colocado diante de Deus que muitas vezes coloca a gente à prova, né? Tem muitas vezes coisas que muitas vezes é simples para um, mas para outro não é, né? Então a gente vê que sempre vai existir, né, essas situações difíceis, né? Muitas vezes a gente vê sobre situações assim que é bem complicada, né, para as pessoas resolver, né? Mas a gente vê que através de Cristo Jesus, né, como o apóstolo Paulo fala, né, que tudo ele pode naquele que lhe fortalece, né? A gente vê que o nosso Senhor Jesus Cristo está acima de nós, né? Ele pode nos ajudar sobre todas essas coisas, né? Do capítulo 14, do versículo 13 até o 23, alguém tem algum comentário para falar sobre isso? Esses versículos? Então, aqui a gente vê aqui nesses versículos que foi comentado também, assim, que a gente vê, né, que devemos o quê, né? Olhar nisso, né? Que não devemos fazer nossos irmãos tropeçar, né? Muitas vezes a gente pode ser motivo de tropeço para alguém, né? Que foi colocado aqui, né? Que o apóstolo Paulo falou assim, se vai enfraquecer, vai fazer a pessoa tropeçar, não faz, né? Então a gente vê que tentar um irmão ou encorajá-lo a violar sua consciência, suas convicções, quando se faz o que se crê ser errado, peca-se, não é importante ser objetivamente é errado ou não, né? Então aqui a gente devemos ter essa consciência, né? Se é errado ou não, né? Se a gente tiver dúvida, como ele colocou aqui, se tiver dúvida, não faz. Agora, se você tiver a plena consciência que isso não está errado, fala que a palavra de Deus fala que você é bem-aventurado por isso, né? Então aqui a gente podemos olhar sobre isso, né? Então a gente vê, devemos pensar sobre isso também, que continua falando do versículo 14, do versículo 15 ou 18, né? Devemos fazer o quê, né? Sobre pensar todas essas coisas, né? Machucar um irmão não está de acordo com o amor, né? Então a gente vê sobre aquela situação, né? De machucar um irmão não está de acordo com o amor, né? Então o apóstolo Paulo colocou muito sobre isso, né? Que muitas vezes, assim, se você está comendo isso e aquela irmã está ficando triste por causa daquilo, está ficando chateado com aquilo, então é melhor não comer. Foi sobre aquele sentido, porque assim, por causa de que se você ficar sem comer, vamos supor, eu estou colocando como se fosse carne de porco, né? Que muitas vezes é aquelas pessoas que eles achavam o porco imundo, aquelas coisas tudo, e não comia mesmo os judeus carne de porco. Então, muitas vezes, assim, o apóstolo Paulo falou: se você está deixando os irmãos tristes por isso, então é melhor não comer, porque se você não comer, você vai continuar vivendo do mesmo jeito, você vai continuar servindo a Deus do mesmo jeito. É melhor você fazer isso e ter aquele irmão na igreja com você, estar em paz com Cristo Jesus, e que você ficar discutindo e ficar nessa desunião, né? Então, aqui a gente vê sobre isso aí, né? Que não devemos machucar um irmão, né? Que a gente devemos ver que machucar um irmão não está de acordo com o amor, né? A gente vê que o amor tem que estar acima das nossas discussões e a nossa desavença, né? Das nossas opiniões diferentes, né? Se o amor está acima, devemos pegar mais embaixo com essas situações, né? Então a gente vê que Cristo morreu por seu irmão. Não pense mais de sua comida do que Jesus, né? Pensou de sua própria vida, né? Então a gente devemos pensar sobre isso, né? Não devemos pensar mais em si mesmo, na nossa alimentação, na nossa comida, do que no irmão em Cristo. E Cristo, ele veio para nos salvar, né? E Cristo, ele pensou mais em nós do que nele, né? Então devemos pensar sobre o que Cristo fez, antes de a gente ter essa ação pensando só na gente, né? Então nesse versículo demonstra, né, claramente, né, a possibilidade dessas situações, né? Se usamos a liberdade que temos em Cristo de modo irresponsável, nosso bem seria falando como mal, né? O reino de Cristo não existe para satisfazer nossas preferências de alimentos e bebidas, para insistir-se com comer tudo que quer,
reduzir ao reino uma questão de preferência dialética, estes assuntos são totalmente insignificantes, né? Então a gente vê que a aceitação por Deus, a aprovação pelos homens, então a gente vê que é mais importante, né? A aprovação pelos homens ou por Deus. A gente vê aqui, deixa bem claro, né? Que o reino de Deus, ele não é nem alimento nem bebida, mas sim as coisas celestiais de Cristo Jesus, né? Então as pessoas estavam discutindo ali por coisas daqui da terra, né? Por alimentações, né? Coisas assim que faz parte, né, na sua situação física, e o reino de Deus, né? E a palavra de Cristo que é mais importante. Então as pessoas estavam deixando de lado, então a gente vê que devemos, às vezes por pequenas coisas, muitas vezes a pessoa se aborrece, ela se entristece, muitas vezes a pessoa ela fica tão chateada assim que às vezes a pessoa nem quer falar muito com a outra por causa de coisas daqui, né? E o reino de Cristo fica de lado. Você queria falar, Rosa? Assim, sim. A gente vê assim que essa diferença de opiniões, assim, até pequenas coisas a gente vê, muitas vezes tem até na própria família, assim. Sim, sim, sim. E o apóstolo Paulo deixa bem claro, né, que o reino de Deus não é comida nem bebida. Né? A gente vê que eles estavam brigando, né, por causa disso. Sim, sim, sim. Eu achei interessante também a situação que o apóstolo Paulo coloca aqui também, assim, sobre o controle que a pessoa tem que deixar de fazer alguma coisa para agradar um irmão, né? A gente vê que atitude de amor, né? Como o apóstolo Paulo falou, faça isso. Né? Porque a gente vê que isso aí ele está mexendo realmente com o lado espiritual da pessoa. Né? Será que realmente a pessoa quer servir a Cristo para se sacrificar? Até quando eu devo sacrificar por causa do irmão em Cristo? Né? Então a gente podemos pensar sobre isso. Né? Quando eu vi isso aqui, até eu comentei, seria sentido assim da pessoa ter aquela pura consciência, né? De ela não estar errado, né? Naquela situação, né? Quando ela não tem tem a certeza, né? Ela fala que é bem-aventurada por Deus. Né? E a gente sabemos que existe isso mesmo, né? Pessoas que têm a plena convicção do que é certo e o que é errado, né? Tudo isso vem, sim. Porque no meio de tanta dúvida, né? Então ele fala, né? Que bem-aventurado é aquele que vai ter a boa consciência daquilo que é perfeito, né? Que ele aprova. Sim, sim. Tá, joia. Do versículo 19 e 23 também a gente vai entendendo mais algumas coisas que ele vai falando aqui, né? Então aqui fala também, fala sobre a gente procurar a paz, sobre a edificação, né? Então, toda aquela confusão, o apóstolo Paulo fala, né, para a pessoa procurar a paz e a edificação. Né? Então a gente vê que isso é muito importante, né? Procurar a paz e a edificação seria o quê? A pessoa não ficar discutindo por causa disso, daquilo, né? Olhar para Cristo Jesus e ter paz, né? Sim, sim, sim. Com certeza. Aqui também falando, né, evite qualquer coisa e cause dano espiritual ao irmão, né? Devemos evitar qualquer situação assim que cause dano espiritual ao irmão, que não devemos enfraquecer o irmão, né? Foi colocado, né, para tomar cuidado para não enfraquecer, né? E faça só aquilo que você pode fazer de boa consciência, né? Então aqui ele vai reforçando, né, de fazer as coisas que devemos ter boa consciência, né, para realmente estar firme com o Senhor, né? Então fala sobre a convicção, né? E se eu violar minha consciência, demonstre que estou disposto a fazer o que creio ser errado, né? Então a gente podemos ver que muitas vezes a gente podemos violar nossa consciência, né? Fazendo aquelas coisas que é errado. E muitas vezes você crê naquilo, você pode fazer até outra pessoa também errar junto com você, né? Porque muitas vezes aquela pessoa às vezes ela até precisa de alguma ajuda, mas ela vê você focado naquilo que é errado e você não está nem aí. Muitas vezes você vai poder até ajudar outras pessoas também a errar também, né? Então aqui a gente devemos pensar sobre isso, né? E assim mostrou atitude rebelde ao Senhor, né? Então a gente vê que a atitude rebelde ao Senhor, ela condena a pessoa, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Então a gente vê que toda essa situação que coloca aqui, eu coloco até como exemplo assim, muitas vezes, até no trabalho da gente, muitas vezes a gente vê que tem muitas situações que é colocada, que muita gente fica irritado, muitas vezes a gente está até em alguma atitude errada no trabalho, muitas vezes a gente vai ser chamado a atenção de um chefe, mas muitas vezes a gente, mesmo tendo errado, a gente vai discutir, vai debater. Porque muita gente vai fazer isso, porque muitas vezes a gente já está chateado com algumas outras coisas que aconteceu, muitas vezes a gente já acha que não está merecendo, o salário muitas vezes que você ganha não é suficiente para ter tanto cobrança, e muitas vezes você vai querer bater boca e não vai estar nem aí. A gente vê muito isso em trabalho, né? Muitas vezes a pessoa ela pega assim alguma atitude errada, saindo fora daquele padrão, porque todas as empresas têm um ritmo, né, da pessoa fazer, né? Ela não quer que a pessoa saia daquilo. Muitas vezes a pessoa sai e quando ela vai ser chamada a atenção, mesmo ela sabendo que ela está errada, ela bate boca, ela não está nem aí. Eu vejo muito isso aí. Então a gente vê que
Isso acontece por aí e muitas vezes a gente vê isso na igreja, né, no trabalho dos discutindo, né. Então a gente muitas vezes que e vê também que muitas vezes a pessoa ela é difícil de aceitar também a correção. Muitas vezes aceitar conselho, muitas vezes a pessoa tem essa dificuldade também, né, porque ela tem a sua opinião própria e não quer saber, né. Então isso podemos analisar que isso aí também não vai fazer parte, né, do trabalho do reino de Cristo. O trabalho do reino de Cristo é paz e alegria, né, e a consciência, né, como que você vai ter paz em Cristo Jesus, uma consciência pura, muitas vezes, você não cedendo para as coisas de Deus, né. Então em termos de qualquer situações que você tenha, assim, sobre as coisas de Deus, você tem que sempre focar, né, na prioridade das coisas de Deus, não devemos se preocupar com as outras coisas, né, porque todas as vezes as coisas vêm para o nosso bem, né. Então, do versículo 14 até 23, assim, alguém tem um comentário para comentar? Guarda, sim. Guarda para você. Acolhei, todas as vezes, mais que ele. Eu não me apego. Menos porque é uma carne de fogo. Você perde, não quer saber se tá certo. Entrando aqui no capítulo 15, é, capítulo 15, versículo 1 aqui fala: Ora, não os que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, aqui fala sobre agradar, né? Devemos agradar o quê? Ao Senhor, né? Nós devemos pensar sempre que, ora, nos que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos, né? Então, se a pessoa ela acha que está forte, que está bem, ela deve suportar, né, aqueles que estão fracos, né? Não devemos agradar um ao outro, né? Então, muitas vezes a pessoa tem que ter essa atitude mesmo, porque se muitas vezes se a pessoa não suporta nem ela mesma, como é que ela vai estar forte, né? Aí não tem como estar forte, né? Então, para a pessoa estar forte, ela tem que suportar os outros, né? E a gente devemos sempre analisar sobre isso. O versículo 2 aqui fala: portanto, cada um de nós agrade-se ao próximo do que é bom para edificação, né? Então devemos sempre agradar o próximo do que é bom para edificação, né? Em Cristo Jesus, né? Então a gente podemos estar sempre preocupado de fazer isso, né? Agradar as pessoas no que é bom, né? Na edificação. E no versículo 3 aqui fala: porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultava caíram sobre mim. Então a gente vê que fala que Cristo, né, ele nunca pensou agradar ele mesmo, né? Ele pensou sempre agradar as outras pessoas, né? Ele veio para agradar as outras pessoas e para salvar outras pessoas, né? Porque se Cristo pensasse nele mesmo, jamais ele viria aqui. Ele sabia que ele ia passar aqui, né? Que ele ia sofrer e todas as coisas que aconteciam com ele, né? Então ele não pensou nele, né? Então a gente vê assim uma situações assim difíceis que a gente vê assim, da pessoa lidar, mas a gente vê o exemplo de Cristo Jesus, né? Se Cristo suportou, porque ele é o exemplo para nós, né? Se nós somos seguidores de Cristo, nós temos pelo menos tentar, né? Fazer o que Cristo fez no sentido assim de ser bom, né? No versículo 4 aqui fala: pois tudo que nós passamos foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência, pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Então aqui a gente vê nesses versículos, né? Fala que devemos ter tudo que foi feito, que Cristo fez, ele foi feito o quê, né? Foi feito pela sua paciência, né? E pela consolação das escrituras, né? Que tenhamos esperança em Cristo Jesus, né? Então a gente vê que Cristo veio e passou, não foi uma coisa assim para passar batido, para passar em vão, né? Foi uma coisa assim que é para a gente ter esperança, né? Então, então vale a pena ter essa esperança e muitas vezes a gente passa até por sofrimento, né? Por algumas dificuldades, mas realmente está servindo a Cristo. E no versículo 5 que fala: ora, a Deus da paciência e da consolação lhe concede o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, né? Então aqui devemos pensar sobre, né? Devemos orar a Deus, né? Para ter paciência, né? Para ter consolação, concede, né? No mesmo amor de pensar, né? Para com os outros, segundo Cristo Jesus, né? Então devemos estar sempre orando a Deus, né? Orar, pedir paciência, né? E pedir consolação, né? Para que a gente possamos unir, né, em Cristo Jesus. Então a gente vê que todas as coisas a gente consegue em Cristo Jesus, mas através do nosso esforço, através da nossa oração,
a gente vê que só o Senhor vai nos ajudando, né, a conseguir superar todas essas coisas que acontecem neste mundo, né. No versículo 6 aqui fala: "Para que vocês, unânimes em uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo", né. Então aqui fala sobre a união da igreja, né, que fala aqui numa só voz, né, devemos glorificar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né. Então aqui fala sobre a união da família da fé. Você imagine, né, numa só voz nós devemos as nossas orações e os nossos cânticos de louvor a Cristo Jesus, né, que é o Pai da eternidade, né. Então a gente vê que essa união faz parte da vontade de Deus, né. Fala que essa é a união que nos une, é a igreja de Cristo Jesus, né, que seguimos, né. Então a gente vê que muitas vezes vale a pena, né, a gente estar unido na igreja junto com os irmãos, nem sempre aprendendo a fazer a vontade do Senhor. No versículo 7 que fala: "Portanto, acolha uns aos outros, como também Cristo acolheu você, para a glória de Deus", né. A gente vê que se Cristo escolheu nós, né, devemos acolher uns aos outros também, pela glória de Deus, né. Então a gente vê assim nas escrituras assim que vem sempre colocando, né, bastante situações para a gente, né, cumprir, né. Devemos ter bastante atitude, né, sobre a palavra de Deus. No versículo 8 aqui fala: "Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para a confirmação as promessas feitas aos nossos pais", né. Então a gente vê que todas as coisas foi cumprida em Cristo Jesus, né. Circuncisão, a verdade de Deus, né, a confirmação das promessas feitas, né, por nós, né. Então a gente vê que Cristo ele comprou todas as coisas e ele foi toda a perfeição da palavra de Deus, né. Então a gente devemos estar sempre olhando para ele e sempre procurando servir, que nele está a verdade, né. Então por mais que, como a gente vimos lá atrás, assim, sobre a situação de discussão de opinião, que é isso, que é aquilo, né, então toda aquela confusão, mas a gente vê da onde que vem a verdadeira verdade, né, a verdadeira opinião. Vem de Cristo Jesus, né. Então devemos olhar para Cristo Jesus, que nele está toda a verdade e nele, né, está toda a consolação afirmada, né? E nele está todas as coisas perfeitas, né? Então as promessas tá tudo colocado em Cristo Jesus, né? Então devemos sempre olhar para ele, né? Em vez de muitas vezes ficar discutindo por várias opiniões, né? E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorifico entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, né? Então aqui fala tanto judeus como gentios, nós devemos estar sempre olhando para a misericórdia de Cristo, né? E por ele devemos levar a nossa glória, né? E glorificar a Deus, né? Então a gente vê que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele merece toda essa honra e glória, né? No versículo 10 aqui fala: "E também diz: alegrai-se os gentios como o povo de Deus", né? Então a gente vê que os gentios, né, devem se alegrar como ser povo de Deus, né? Então a gente vê como podemos ver nos evangelhos, né, fala que a salvação veio para os judeus, mas os judeus recusaram, veio para lá para quem? Para nós, para os gentios. Então a gente vê que os gentios também agora é o quê? Povo de Deus, né? Então a gente vê que o nosso Deus, né, na verdade, ele é um Deus universal, ele é um Deus de todos aqueles que querem servir a ele, né? Então qualquer país do mundo as pessoas podem procurar servir a Cristo Jesus, que ele está em todo lugar, né? Então esse é o Deus que nós servimos, né? Que ele é poderoso, né? Ele não está só aqui, mas está em todo lugar que as pessoas procuram, né? E ainda, louve ao Senhor a todos vocês gentios, e todo o povo louve. Também Isaías disse: virá a raiz de José, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão, né? Então a gente vê sobre essa esperança do Senhor, né? Devemos estar sempre, né, louvando a ele, né? Então a gente vê que ele veio lá do. Então fala que veio até da raiz de José, né? Então a gente vê que Jesus Cristo é todo poderoso, né? Então ele veio sempre se manifestando sobre todas essas coisas, né? No versículo 13 aqui fala: "E o Deus da esperança enche vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que seja rico de esperança no poder do Espírito Santo", né? Então a gente vê que esse versículo é muito maravilhoso, né? Que todos nós devemos ser ricos na esperança, né? No poder do Espírito Santo, né? Devemos ter sempre essa alegria e paz, né? Na fé de Cristo. Então a gente vê que esse livro de Romanos também ele serve com bastante exortação, né? Ficamos firmes, né, nos mandamentos do Senhor, né? E ficamos cada vez mais
focado no Senhor, né. Então desse versículo aqui que foi lido aqui até o versículo 13, que alguém tem algum comentário para comentar? Se alguém não tem, eu vou parar aqui no 13, né, porque senão vai